Há uma semana e meia, uma semana e 2 dias, tivemos a aprovação do Orçamento de Estado na Assembleia da República. É um Orçamento de Estado com a maior brutalidade social, é um Orçamento de Estado que reflete um governo que já está em fim de ciclo e, portanto, aposta na pilhagem sem limites e até ao fim. Vamos começar o ano de 2013 com mais impostos, mais desemprego e, sobretudo, mais recessão. Começamos com este cenário apocalíptico, mas também começamos com muita esperança. Temos uma grande determinação para entrarmos em 2013, em Lisboa e no país. Temos um objetivo em mente, temos que derrubar o governo, expulsar a Troika. Temos, aliás, um novo cartaz, um novo outdoor na rua que é muito claro sobre isso, que nos diz saúde, educação, pensões ou juros. É essa a decisão. Portanto, nós temos a resposta para isso. Nós sabemos que é essa a escolha que está em cima da mesa. Se queremos uma escola pública ou se queremos juros agiotas. Se queremos um Serviço Nacional de Saúde ou se queremos os juros para os bancos. Se queremos as pensões e as reformas ou se queremos os juros dos especuladores. Temos um compromisso com as pessoas, temos um compromisso com a justiça, temos um compromisso com a esquerda, temos um compromisso com a democracia. Portanto, é assim que partimos para 2013, com esse compromisso, e, portanto, estamos prontos para ele. O Orçamento de Estado, que foi aprovado na Assembleia da República, com muitas declarações de votos de deputados que dizem este orçamento é muito mau, é péssimo, é horrível e fará muito mal ao país, mas mesmo assim o votaram. E esta é o cúmulo da irresponsabilidade de alguém que diz este orçamento é péssimo, isto não vai resultar, mas ainda assim o vota. Bem, este orçamento completamente irresponsável, para a semana que vem, é enviado ao Presidente da República. E o Presidente da República terá 8 dias para pedir uma fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional do orçamento, ou 20 dias para fazer um veto político a este orçamento. Seria bom nós podermos pensar que o Presidente da República o fará. Não temos esperanças que assim seja, porque quem nunca esteve quando foi preciso, dificilmente se pode acreditar que está agora. Mas devemos ainda assim exigir responsabilidades. E a razão por que o orçamento devia ir para o Tribunal Constitucional é porque aquilo que no orçamento do ano passado foi já considerado inconstitucional, este orçamento só agrava. Ou seja, este orçamento agrava aquilo que é a desigualdade. E agrava-o porque agrava na forma como trata pensionistas e trabalhadores que estão a receber o seu salário, agrava porque ataca mais as pensões, ou seja, algo para que as pessoas descontaram toda a vida fazendo um contrato com o Estado, que é o contrato da sua vida de trabalho, de um desconto toda a vida para uma pensão em determinadas condições. E esse contrato é quebrado assim e ataca de forma desigual os trabalhadores. Para começar, porque esse é o principal, e isso o Tribunal Constitucional já o tinha dito, porque são os rendimentos do trabalho, são os rendimentos de quem trabalha, que recebem todo o ataque. E os outros rendimentos de propriedade, de capitais, tanto tipo de rendimentos que existe para lá do trabalho, bem, esses continuam continuam como sempre, bastante isentos de qualquer sacrifício. Para terem uma ideia, os impostos sobre o trabalho aumentaram em média 35%. Os impostos sobre o capital aumentaram menos de 4%. E, portanto, esta é a diferença da desigualdade, esta é a diferença da iniquidade deste orçamento. As privatizações que vão ser feitas, que já foram feitas e que vão ser feitas, retiram toda a autonomia a um país para poder crescer do ponto de vista económico. Retiram toda a capacidade. Desmontar o discurso desta direita liberal que quer destruir aquilo que é a solidariedade e a dignidade de todos nós. E isso temos de fazer na escola pública, no Serviço Nacional de Saúde, na cultura, temos que ir a esse debate. E vamos ter que nos mobilizar nas ruas. Vamos ter que nos mobilizar nas ruas. É assim mesmo que se faz. Temos-lo feito, vamos continuar a fazer. Não há solução nem para o déficit, nem para a dívida. Aliás, se esta política resultasse, se a austeridade e os efeitos recessivos e de colapso sobre a economia que tem resultassem, nós não tínhamos hoje mais déficit nem mais dívida do que aquele que tínhamos quando o programa da Troika se iniciou. O Governo não tem resposta para isto. E sempre que confrontado com a necessidade de interromper esta espiral, o Governo não responde
insiste exatamente nas políticas que provocaram e vão continuar a provocar esta espiral. E, portanto, nós dizemos com muita clareza, nós não temos economia para pagar esta dívida. E assumimos isso, e com muitos outros países, muitos outros Estados, em momentos diferentes da sua história, assumiram com naturalidade e negociaram isso. E insistiram nisso e conseguiram. E é o que nós temos que fazer e é isso que nós propomos. Porque para o Bloco de Esquerda há um princípio. Nós também defendemos que se respeitem os compromissos internacionais. Mas é preciso que também se respeitem e que se dê prioridade aos compromissos nacionais. E os compromissos do Estado português são com os seus cidadãos. São os salários, são os serviços públicos, são as pensões, são as reformas. E foi tão fácil cortar nas pensões, cortar nos salários, cortar nos subsídios, e é tão difícil para este governo bater o pé ao Ministro das Finanças alemão e à Sra. Merkel. Isto é a marca de um governo que, e com isto gostava de terminar, é a marca de um governo que abandonou o seu país e que abandonou os seus concidadãos à má sorte desta Europa, desta União Europeia, dos grandes bancos, dos grandes grupos financeiros. É esta Europa egoísta e que, se não mudar de rumo, corre o risco de se desagregar. Porque uma Europa que não seja uma Europa com os olhos nos cidadãos, com os olhos na força do trabalho, com os olhos na coesão e na igualdade entre todos os cidadãos, é uma Europa que não tem futuro e é uma Europa condenada a desaparecer.